Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E assim, Senhor, em mais uma tarde, onde os nossos corações se juntam num só clamor, num só objetivo, de estudarmos a proposta de amor, de paz, de consolação que o nosso Espiritismo nos traz como terceira revelação, sempre nos conduzindo a uma consciência mais responsável e ao caminho da luz, nos explicando e nos provando que mesmo que haja noites traiçoeiras, o nosso fardo
jamais terá um peso maior do que as nossas forças. E o mundo, com as trapaças trevosas, pode até nos desanimar, mas Deus nos quer confiantes e sorrindo. E seja qual for o nosso problema, estaremos sempre amparados. E que esses nossos guardiões estejam sempre ao nosso lado. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, Jerônimo Mendonça, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Irmão José, que nos direcionem sempre para as melhores escolhas. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom dia, boa tarde, passarinhos. Boa noite, pessoal do Eva. Bem-vindo. A hora que você vier, que você chegar. É uma alegria ter a sua companhia. Que a gente tenha momentos de muito aprendizado hoje. Bom dia, boa noite, Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. Aqui nesse momento é boa tarde, gente. Agora aqui, ó, nesse momento que nós estamos gravando, 16 horas e 10 minutos. Nós temos que acelerar, porque na verdade esse vídeo fica bem pesado e a nossa internet aqui, ela demora um pouco para que às 21 horas nós estejamos aí com vocês, né? Então sejamos bem-vindos ao Eva. Hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, é o Eva de 960. Esse é o de número 960. Então sejamos bem-vindos mais uma vez. Deixa eu já ajeitar aqui, porque hoje Emmanuel mais do que nunca presente aqui no nosso Evangelho de Amor. E no finalzinho, meio, vem dar uma ajudinha na nossa compreensão, viu? Parabéns a todos aqueles que estão fazendo ERA hoje. Deus dê mais serviço, mais oportunidade de trabalho, de autoaprimoramento, porque é isso que nós precisamos, né, gente? Nós já estamos com tudo na mão. E por falar em mão, o tema de hoje tem a ver com elas, mãos limpas. O que será que Emmanuel vai trazer para a gente, hein? Essa mensagem nós retiramos do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, mais uma vez, agradecemos aí a Emmanuel, a Chico Xavier, a toda essa espiritualidade, né, a todos os encarnados que colaboraram com essa obra maravilhosa que hoje nós estamos desfrutando aqui. Tá certo? Então, já vamos direto ao assunto, porque nesse horário, gente, nós já estamos caminhando para o final do dia. Aqui a luminosidade, rapidinho, ela já começa a entregar o dia para a noite, né? E aí, como a gente está filmando aqui, pode ser que nós tenhamos prejuízo se a gente demorar demais, não é? Então vamos lá. Emmanuel começa citando uma frase de Paulo de Tarso, né? Está lá em Atos dos Apóstolos. Esquece Paulo de Tarso, gente, a força do hábito, né? Ele começa citando Atos dos Apóstolos, o 11º versículo do capítulo 19, e lá diz assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, certo? É o Evangelho que está falando de Paulo, e não Paulo que está, né, dizendo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha que legal isso, gente. Bom, Emmanuel agora, né, nos ajuda a entender essa frase. E ele já diz assim, o Evangelho
não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas. O Evangelho nos diz que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, logo nesse início é bom que a gente já se perceba, assim como Paulo, como instrumentos de Deus. Eu não preciso nem dizer que um momento como esse é um momento de autoavaliação, né? Como nós estamos nos portando como instrumentos, e um instrumento diferente, né, de um instrumento inanimado, como uma enxada, por exemplo, que nós temos vontade própria, não é? Então tem uma grande diferença para a gente não fazer essa comparação ao pé da letra com a maioria dos instrumentos que nós temos à disposição. Continua Emmanuel: o Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Alex, então pera aí, que eu vou ter que ali lavar as mãos. Seria isso, gente? Seria essa referência às mãos limpas? Que Emmanuel está dizendo que é lógico que não, né? Nós já estamos com competência para compreender o recadinho. Tanto é que, aproveitando, né, que nós estamos aqui tratando dessas abençoadas mãos como uma analogia, né, trazida por Emmanuel, vamos fazer a referência ao... sair um pouquinho do assunto, mas depois a gente volta, porque tem a ver e nos convida a refletir sobre essa questão do nosso comportamento como instrumentos de Deus, né? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 30, lá diz assim, ó: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Humberto Campos, para a gente compreender um pouco melhor isso aqui, porque eu fico imaginando, né, aqueles que não têm, e principalmente os que não tiveram, considerando antes da chegada da codificação da doutrina espírita, ou até mesmo aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento sobre a reencarnação, porque reencarnação já era conhecida muito antes de Kardec codificar o Espiritismo, né, gente? Como reagir, como interpretar uma fala dessa de Jesus? Mas graças a Kardec, no nosso caso, né, no meu caso especialmente, né, fica mais fácil compreender o que Jesus está tentando dizer aqui para nós, né? Humberto Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, na mensagem Coração de Mãe, lá ele diz assim, ó: as mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. Então, quem sabe, uma das formas de entender, né, essa questão que Jesus comenta aqui do escândalo provocado pelas mãos, é entender que muitos de nós, quando reencarnamos, solicitamos, né, muitas vezes uma limitação física, uma mão ressequida que não nos permite os movimentos, né, livres como normalmente seriam e são. Às vezes a ausência de membros, não estou falando das mãos, podem ser outros. E muitas vezes encontramos a explicação, né, do que motivou que assim fosse ou que assim seja em vidas anteriores, onde esses membros físicos nos levaram ou foram utilizados por nós para promover escândalos. E nós mesmos rogamos, enquanto no plano espiritual, na erraticidade, um pouco mais plenos de consciência, né, para que pudéssemos resgatar esse débito. E escolhemos essa forma, a ausência
para que nós reconheçamos a importância de empregar adequadamente quando presente. Diante desses esclarecimentos, a gente pode então entender um pouco mais sobre esse recado de Emmanuel, utilizando-se do exemplo de Paulo de Tarso, que se colocou como um instrumento adequado, colocou as suas mãos limpas, sem escândalos, para que Deus pudesse utilizar delas. Pensemos e cantemos, por gentileza. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração, na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu. Abra o teu coração e sinta, a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. Amar, oh, oh, amar, amar, oh, oh, amar. Muito bem. E agora nós temos um motivo para acelerar mais. O tempo está fechando, gente. Tem um ventinho de chuva aqui. Nós estamos ao ar livre, viu? Esse pé de manga aqui não protege de chuva, não. Vamos em frente. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos, ou seja, mais ligados a conjuntos de costumes, a uma cultura de um determinado grupo ali do que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Ah, então Deus utilizava-se das mãos deles. Oh, mas que beleza, hein? Por que não utiliza das minhas? Não é? Privilégios. A gente ainda acredita nisso, né? Antes de tudo, porém, Emmanuel recomenda, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Paulo não foi privilegiado, é isso que ele está dizendo. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Isso aqui também acontece com Jesus, gente.
E foi uma estratégia de nos afastar do Cristo ou botar Ele longe da gente, né? Apesar que Ele não se distancia de nós, mas nós nos distanciamos dEle. Santifica Jesus, coloca Ele numa condição de Deus, de mito, inatingível. E aí a gente não consegue observar que Ele passou por onde nós estamos passando agora e avançou, e é possível, venceu. E o caso de Paulo é a mesma. Mas a maioria dos crentes aqui, não nos deixemos levar pela concepção de confundir com os nossos irmãos evangélicos, né? Crentes daqueles que creem. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o apóstolo militante, aquele que agia. Prepara o print. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? E aqui você não vem. Aquela história de fazer conta quanto custa um sabonete, uma bucha e uns 3 litros d'água, não, hein? Aqui a limpeza das mãos aqui se trata de algo muito mais especial do que simplesmente retirar sujeira material dessas mãos físicas, né? Raros, diz Emmanuel, indagam relativamente a isso. Muito poucos realmente se preocupam em compreender quanto foi o investimento, o esforço de Paulo de Tarso para que as suas mãos estivessem limpas e apropriadas para que Deus se utilizasse delas. Olha, André Luiz, está no livro Ação e Reação, no capítulo Resgate Interrompido. E aí o companheiro espiritual Silas diz lá o seguinte: para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro, destemido, sem medo, sem ficar assombrado, né, amedrontado com a coisa. Vamos em frente, não importa o que esteja acontecendo, desde que as nossas mãos... Ele chama de mãos dignas, Emmanuel chamou de mãos limpas. Em Atos dos Apóstolos, a mesma coisa, as mãos limpas, mãos dignas. Para as mãos limpas não faltarão serviço. Então não é um privilégio de Paulo, não foi e não é de ninguém. É simplesmente uma concessão baseada numa atitude contínua, constante. Recordemos, diz Emmanuel, que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. Gente, traduzindo, o que não faltou foi oportunidades para sujar as mãos, se é que você me entende. Tinha poder, acesso à riqueza, à influência, a um ambiente público, uma liderança de muitas pessoas. Olha isso, mas tem umas reticências aí, né? No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Inverteu. Estava no meio de situações que facilitavam o sujar das mãos. E ele enfrentou tudo isso, saiu desses riscos e se entregou a um processo de higienização na caridade. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Aqui a gente começa a entender o processo da dor, né? Do sofrimento, que muitas vezes a gente não percebe como, né, que trazem um processo educativo. Mas olha só, onde Paulo conseguiu limpar as mãos para se tornar um instrumento de Deus. Apesar de escrever luminosas cartas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Trabalho e serviço, né?
a busca do pão de cada dia para a sustentação do material, mas também a sua colaboração para a construção do reino de Deus. Faz sentido isso para você? Cantemos, por gentileza? Que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Acelera que vem chuva, a gente vai ter que correr. Anda rápido, menino. Se não termina, eu já tomei uma decisão aqui, se a gente tiver que interromper, a gente volta amanhã. Nós temos todo o tempo do universo. Eu pensei isso aqui agora mesmo, enquanto você cantava aí. Viu, gente? Se por acaso a gente tiver que falar assim, ó, benção e tchau, ou tchau e benção, você já sabe, né? Porque a gente vai ter que correr com as coisas. Então, olha que legal nessa mensagem, eu tirei só um pedacinho, né? Ela vem de André Luiz, está no livro O Espírito da Verdade, Rogativa das Mãos. André Luiz diz assim, ó, as mãos falando conosco, né? Nascemos com você para a realização de sua tarefa. Não nos deixe desocupadas. Evite usar-nos em bebidas e alimentos impróprios. Não nos obrigue a impor-lhe o suicídio. Não se queixe do mundo. Em verdade, não conseguimos apanhar estrelas, mas podemos plantar flores. É possível que você tenha necessidade de estender-nos algumas vezes para pedir. Antes, porém, dirija-nos ao trabalho para que venhamos a merecer. A mensagem continua, mas eu trouxe até aqui porque eu falei assim, fantástica, né? Já que nós estamos falando desse processo das mãos limpas e essa atitude, utilizando essas mãos aqui, físicas, né? Com certeza vai ajudar nessa limpeza das mãos espirituais. Emmanuel, então, segue a sua mensagem. E aqui, gente, nós já vamos caminhando para a conclusão da mensagem de Emmanuel, tá? E se der tempo, depois a gente faz, né, o encerramento com o Meimei, tá bom? Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou. Não mudou, continua a mesma lógica. Já entendemos que Paulo não fora privilegiado, né? E entendemos que Deus continua o mesmo, a sua misericórdia não mudou na dica de nada.
Mas Deus pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Simples. Gente, desce o nível de raciocínio e analisa aí dentro da sua casa, numa cozinha, por exemplo. Provavelmente você tenha muitos instrumentos. Garfos, colheres, facas, utilizados aí nas refeições diárias, não são sempre limpas antes do uso. Não é inconcebível imaginar que se utilizará para um almoço garfos e facas sujas, contaminadas. Imagine então esse instrumento de Deus que somos nós, a importância de cuidarmos para que ele esteja impecável, limpo, e assim possa ser utilizado. Porque senão nós vamos continuar sempre olhando para os Paulos que tem por aí, né? Que operam milagres, se colocando como instrumentos de Deus e considerando os privilegiados. E nós, uns coitados, né? Entrando aí no vitimismo. Tal exigência, finaliza Emmanuel, é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Ou seja, Deus precisa de nós. Alex, não tem sentido isso. Deus não precisa, Deus já é Deus. Gente, Deus age por meio das criaturas. Jesus conta conosco nos trabalhos que devem resplandecer, brilhar nos caminhos humanos. Quantas vezes o convite veio? Venham, sigam-me, eu os tornarei pescadores de almas, iluminadores da seara, da senda. Não foi assim? Brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz. Tem que estar limpinho para brilhar, não é? Então, será que dá tempo de eu fazer a leitura aqui da mensagem de Meimei? Com certeza. Então vamos lá, gente. Olha essa moça. Essa é uma foto de Meimei, viu? Então, está no livro Opúsculos, Psicografia de Chico Xavier. A mensagem chama-se Cartilha do Bem. Leitura sem comentários, porque ela é muito simples. Ela foi trazida no dia 12 de abril de 1962, foi recebida pelo Chico, na cidade de Uberaba. Tem uma trovinha antes da mensagem aqui, né, que já faz parte da mensagem. Meimei diz assim, ó: quem sabe melhora a vida. Aprender é iluminar. O mundo é bendita escola. Vamos todos estudar. Meus filhos, diz Meimei, existem duas forças em luta na Terra, onde Jesus está construindo o reino de Deus. Essas forças são as forças do bem e as forças do mal, que se manifestam por nossas mãos. Temos assim, por onde passamos no mundo, as mãos iluminadas que estendem o amor e a paz, o trabalho e a alegria. E conhecemos as mãos espinhosas que fazem o ódio e o desespero, a preguiça e o sofrimento. Há mãos que sustentam a lavoura e o jardim, produzindo pão e felicidade. E vemos aquelas que se entregam à miséria e ao vício. Mãos que honram a indústria e o progresso. Mãos que arrancam lágrimas e multiplicam o infortúnio, o sofrimento. Vemos braços que acariciam. Braços de mãezinhas abençoadas, de pais amigos, de obreiros da paz e da evolução, de enfermeiras abnegadas e de crianças generosas que asseguram na terra o serviço da luz. E encontramos braços que ferem e amaldiçoam, que se entregam ao crime, que humilham os pobres e pequeninos, que exercem a crueldade e que violentam
a natureza, aniquilando as plantas e os animais prestimosos. Reparamos mãos preciosas que usam a enxada e a pena, auxiliando o celeiro e a educação. E surpreendemos mãos infelizes que roubam e matam, estendendo a perturbação e a morte. Mãos que levantam templos e lares, escolas e hospitais. Mãos que destroem e dilaceram, enganam e apedrejam. Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir à luz do bem, edificando a nossa própria felicidade. Com as dele, curou os doentes, socorreu os fracos, amparou os tristes, limpou os leprosos, restituiu a visão aos cegos, levantou os paralíticos, afagou os velhos e os deserdados e abençoou as criancinhas. Filhos meus, diz Meimei, não permitam que as garras da sombra lhes dominem as mãos na vida. Sigamos pelos caminhos da luz, procurando a intimidade com os servidores do bem. Observem o brilhante lapidado e o diamante bruto. Ambos são filhos da terra. Um deles, porém, refulge divino, retratando a beleza do céu. Mas o outro se encontra encarcerado nas trevas do cascalho contundente. Jesus é o lapidário do céu, a quem Deus, nosso Pai, nos confiou os corações. E finaliza: obedeçamos a Ele, nosso divino Mestre, buscando-lhes as lições e seguindo-lhes os exemplos. E o Cristo nos fará construtores do reino de Deus no mundo, conduzindo-nos para a glória celestial. Meimei, do livro Opúsculos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E assim, Senhor, nessa tarde abençoada, hoje no encontro dos corações que desejam o esclarecimento e a luz, nós vos agradecemos por todas as bênçãos que recebemos.
Quando acreditamos que o Senhor nos conhece a cada um, ninguém nos ofende, ninguém nos ataca. O Senhor conhece as nossas mãos e sabe do que somos capazes, tanto para o bem quanto para o mal. Mas na Tua presença, Senhor, nós reforçamos a divindade e a luz que habita em cada um de nós, pois o Senhor mesmo nos criou e somos, em essência divina, o mais puro amor, a mais soberana luz. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que de mãos limpas possamos servir à Tua obra com discernimento, com coragem, puxando, carregando aqueles que estão caídos e segurando na mão daqueles que estão à frente. Sê conosco, Senhor. Os Teus mensageiros benevolentes e sábios possam nos visitar, acalmando os nossos corações, higienizando os nossos pensamentos, fluidificando as nossas águas e alimentando a nossa coragem para até o fim, o último segundo, Senhor, honrarmos os Teus ensinamentos e a Tua presença em nossa vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Acabou. Mas amanhã tem mais. Bichinho com força, viu? Eu vou reclamar com o dono desse pé de manga. Eu nem percebi. Meu Deus. O dono das formigas? Eita. Gente, amanhã tem mais, hein? E eu já tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o tema de amanhã. Esse também é interessante. Esse eu não mudei o título, não, hein? De vez em quando eu tô mudando os títulos aqui. Menos e mais. Esse aqui, pra mim, top 10 dos 900 e punhado que nós já realizamos aqui no EVA, viu? Top 10. Eu garanto pra você, se eu fosse você, eu estaria aqui. Tá bom? Então, um ótimo restinho de terça-feira aí para todo mundo. Deus abençoe. E continuem sempre com Deus, em paz e felizes. Amém. Vamos chamar aqui a companheira ali para ajudar a mandar beijo aqui hoje pro povo? Não. Mas por quê? Não, não pode não. Uai? Amanhã. 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 Então, tinha que ser agora. Gente. Fica não acredito em um trem desse. Lá vai o beijo, com muito carinho, com muito amor. Que Deus abençoe vocês e que, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui. Eu tô rouca, gente, é porque eu peguei um ventilador a noite inteira em cima de mim. Agora eu tô até falando, de manhã estava pior. Fica com Deus, até amanhã, lá vai o beijo. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã.